um processo de construção, de disputas e de visões, e que, se as partes se interessam pelo bem comum, elas vão tentar buscar um caminho. Então dizer aqui que aceitar que está suspenso o ponto, não pode ser esse nível de imposição. Por que não pode? Aí tem duas leituras, uma jurídica e uma política. Me ajuda se eu estiver enganado, ou complemento. A jurídica é que existiu uma decisão, num determinado momento, de um conselho superior da universidade. Isso é jurídico. O reitor preside esse conselho superior, mas ele não está acima desse conselho. No dia que o reitor passar por cima de um conselho superior da universidade, ele pode ser submetido a um processo judicial. O senhor conhece bem a legislação e pode me dizer isso. Então, eu não posso, como reitor, ou a vice-reitora, ou eu e ela, porque eu poderia muito bem decidir, passar por cima de uma decisão de um conselho que decidiu naquele momento, aí veja a leitura, Verão, decidiu naquele momento que decidiu por um controle eletrônico do ponto, baseado em uma biometria, baseado num ponto, baseado você colocar o seu dedo e colocar. Essa foi a decisão, foi um modelo, talvez um modelo que existisse na época, talvez não se conhecesse ou não se conheça outro. Estou tentando construir. Posso tentar ajudar, professor? Posso tentar ajudar? Sim. Antes do senhor bater o martelo? Se a gente observar e fizer a leitura de toda a resolução, não existe uma data limite. A data limite, ela foi uma construção da gestão, da administração, sem passar por conselhos, com os órgãos de controle. Essa data, ela pode sim ser postergada, porque e o reitor pode comunicar aos gestores, aos outros gestores de centro, que, junto com o sindicato, abriu um diálogo para discutir a questão do controle de assiduidade. Aprimorar o controle de assiduidade. Ele isso até complementou. Então isso, veja bem, professor, isso, o senhor como gestor pode chamar esse debate também com os outros gestores. O que o senhor está fazendo é colocando a administração está oportunizando, primeiro, o diálogo interno com os técnicos administrativos e o seu diálogo, que vai ser fruto desse diálogo com os outros gestores, também, que eles serão copartícipes. O que a gente está querendo fazer é revirar a universidade todinha no grande campo do diálogo. Em cima de uma proposta que é o controle da assiduidade, e a gente fazer em cima disso uma construção coletiva. É isso que a gente quer. E não é vergonha do reitor dizer, olha, a partir de segunda-feira a gente está suspenso o ponto e a biometria, viu, professor? A gente pode fazer que está suspenso, veja, a biometria, até que, conforme acordado com a comissão do sindicato, a gente, no prazo, a gente pode acertar um prazo aqui, que a categoria tem que discutir a Assembleia, amadurecer e tirar suas resoluções, e também, em conjunto com uma comissão da Projeto, a gente fechar essa negociação. Então, aí, 2, 3 meses, não custaria nada a gente ouvir, fazer essa ouvida e essa construção coletiva. Mas veja... Um período de ouvida e construção coletiva. Veja só, deixa eu tentar ver se eu concluo na minha lógica que eu consegui tentar um caminho. Vamos lá, né? E esse caminho é o meu trabalho. É o trabalho de vocês que são lideranças sindicais. Então veja, houve uma decisão do Conselho de Administração, que é a instância superior, de implantar o controle de assiduidade e pontualidade a ser exercido mediante um controle de ponto. Um controle eletrônico diariamente
Isso, controle eletrônico. É isso aqui. Então, a decisão ali foi implanta um controle eletrônico e entendeu-se, esse é o ponto 1, naquele momento que a forma como haveria esse controle era através de um processo de biometria, onde você controla através das digitais. É biométrico. Pronto, o controle biométrico. Essa foi a decisão. Ponto 1. Só quem pode revogar essa decisão é o próprio conselho. Se eu fizer isso como reitor agora, está revogado, essa decisão está suspenso, eu vou encontrar um problema jurídico. Deixa eu terminar. Só para ajudar, vai, desculpa. Deixa eu terminar, eu vou, veja bem, você se coloca no lugar do reitor. Não, é verdade. Empatia, a gente se coloca no lugar do reitor. Mas há mais, olha, mas sempre vai ter. Sempre vai ter muito. Alguém quer. Então, se você se colocar nessa posição, você vai ter dois problemas. Você vai ter um problema jurídico, porque você está batendo de frente contra uma instância que tomou uma decisão e do qual você é o presidente dela, mas você não decide sobre ela. Ainda bem. Segundo, você vai se defrontar com um problema político. Você vai pôr a universidade um problema político, porque você confrontou uma instância de decisão da universidade. E uma instituição complexa como a nossa, ela só se sustenta quando a gente aceita os resultados. O Brasil está com esse problema hoje porque houve uma mudança e um resultado oriundo das urnas mudou. Então, a gente tem que ter imenso cuidado com a forma como é gerida a universidade, porque ela resulta de decisões mais certas ou menos certas, mais corretas ou menos corretas, mas quando elas são tomadas pelas instâncias, elas têm que ser cumpridas. E, evidentemente, quando se erra, muito tempo depois, mais ou menos, se recompõe. Já aconteceu vários casos na universidade, alguns de vocês são testemunhas. Então, o ponto 1 é esse, pessoal. Eu tenho que dizer a vocês que no dia 2 está mantida a biometria. Caráter experimental, né? Segundo ponto. Por quê? Porque seria, isso uma vez a gente conversou sobre isso, a situação é a seguinte: você tem um regime de 40 horas, pode fazer uma opção, tem que ter um tipo de controle. Nesse caso, tem instituições como a UFMG, que, se eu me lembro, na época, optou pela biometria. Não sei outras. Mas no nosso caso aqui, que é uma universidade extremamente importante, e sobre tudo que incide sobre ela, tudo que acontece com ela, incide sobre o país imediatamente, pela importância que ela tem, a decisão de encaminhar um conjunto de processos para ir na direção da flexibilidade, isso só vai se sustentar diante dos órgãos de controle, e foi a decisão 1, com um tipo de controle que nós chamamos aqui de biometria. Seria submeter aqueles que já estão em processo de 30 horas, aqui em processo exercendo a flexibilidade, né, sem nenhum controle, do ponto de vista técnico. Há um risco muito grande, não sei se eu me faço entender. Então o reitor ou o conselho estaria dizendo o seguinte: olha, gente, tem a flexibilidade para quem a lei o permite, mas não tem um mecanismo de controle a ser detalhado por enquanto. Então, o segundo abre um flanco, entendeu? Tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista jurídico, muito grande. Então, eu como gestor e o conselho está dizendo a um técnico da universidade, um servidor público, que ele pode trabalhar em regime de 6 horas. Não está dizendo isso. Tá, claro que está dizendo. Está dizendo que ele trabalha 6 horas e que, na base da confiança na gestão, na base da confiança na gestão, porque se por acaso ele tiver que devolver as 2 horas adicionais que ele não trabalhou, ele vai responsabilizar quem? Ao gestor que disse que ele podia fazer. Eu estou tentando entender que o segundo ponto, né, é o ponto de que beira a irresponsabilidade do gestor e do manter as coisas como estão, sem
suspendendo, mas mantendo os processos de flexibilização. A gente vai falar, mas vê só, para ser bem, deixa eu quebrar, para a gente ser bem. O terceiro, vocês, realmente, eu entendi perfeitamente a colocação que Ivan fez, que ele é ouvidor, é uma colocação importante, no sentido de que as manifestações de qualquer tipo de assédio, de qualquer natureza, há um canal na universidade que está aberto para que as manifestações aconteçam. Todavia, no que diz respeito às relações sociais e de trabalho, existe uma pró-reitoria que responde por isso e é ligada diretamente ao gabinete. Então, qualquer problema nesse campo tem que imediatamente ser reportado e ser dito e acompanhado pela pró-reitoria para que ela possa tomar as providências. Esse é o terceiro. Agora, o quarto veja, nós não temos saída, nós temos que avançar nessa direção que está decidido pelo Conselho e ter o bom senso nos próximos dias de acompanhar a posta em prática desse procedimento biométrico e voltar a conversar na semana de 10, abertos, Cecília, a rever pontos da resolução, na medida em que sejamos capazes de buscar outras experiências no Brasil que possam substituir a chamada biometria. Tu está entendendo? É o máximo que eu consigo dizer aqui. Porque fora isso, eu posso dizer o quê? Professor, não, deixa eu perguntar se ele acabou, professor. Acabou. Professor. Geraldo, Lenilson, magnífico. Veja bem. A gestão tem autonomia e não fere nenhuma resolução, porque o prazo de biometria, certo, é um prazo de gestão, que o reitor e a pró-reitora podem suspender, é um prazo de gestão. O que ele colocaria para a comunidade, e com muito orgulho democrático, se o fizesse, seria, em conversa estabelecido com a comissão sindical, certo, do Sintufep, nós da gestão, vamos um período de 2 meses, vamos abrir um diálogo para construir um modelo alternativo para a aferição de assiduidade, dentro do decreto 1768. O senhor não feriria nada da legislação. O senhor estaria colocando a sua gestão num patamar de diálogo e construção coletiva. Falta coragem, na minha opinião, me desculpe, mas seria um passo grandioso seu. Seria um passo grandioso. E não feriria nenhum momento. Chamaria os pares de gestores para essa discussão também, porque nós estaríamos buscando um modelo alternativo, seguindo o decreto, não estaria fora da lei. E estaria acenando a qualquer órgão de controle que nós estamos aqui buscando um modelo alternativo ao que nós construímos na resolução. Então, a decisão é uma decisão de força, de coragem, e assumir um diálogo coletivo democrático. Que só o senhor pode nesse momento nos dar. Denilson e Miedja para a gente... Pessoal, como na sua fala mesmo que tinha sido colocado, é uma decisão política, né? E essa decisão política, para ser tomada de forma a não ferir as decisões colocadas pelo Conselho Administrativo, nesse primeiro momento, visando modificá-la no futuro, seria de buscar uma forma de aprimoramento do controle de aferição de frequência, certo? E se a reitoria achar que, por ter anunciado o dia 2, um dia de início de funcionamento, que faça ampliação do prazo experimental, né? Enquanto a negociação se dá. Porque não faz sentido a gente continuar discutindo uma forma alternativa, se a coisa é para valer, já começou a funcionar de outra forma. Então, a nossa proposta nesse sentido que se tome uma decisão política, certo? Se quer dar continuidade, se dê continuidade em caráter experimental, né?
nesse processo de controle eletrônico, certo? E nesse período aí, se estabeleça um período para que se procure uma reuniões negociais, certo? De forma a gente aprimorar o processo de aferição de frequência. É isso que a gente está reivindicando desde o início. Todas as nossas falas passaram por isso aí. Um tom diferente, de forma diferente de argumentação, mas o nosso pleito é esse, certo? Estabelecer um processo de negociação de fato. E esse processo de negociação só pode se dar se a gente interrompe, de alguma forma, o que está acontecendo. Certo? Ninguém vai sediar com o pescoço da guilhotina, negociar com o pescoço da guilhotina. Então, a discussão é, se quer manter, a administração pode manter em caráter experimental e vamos negociando nesse período, vamos estabelecer um prazo. Ele não quer ad infinito, não, ele quer um prazo para fazer essa negociação. Edson, para a gente. Professor, vai ser rapidinho, professor. Vai ser rapidinho, veja só. Usando, pela primeira vez, desde quando começamos a negociar, eu vi mais aberto. Eu deixei de me sentir tão num banco assim. Veja só. O senhor falou que a questão jurídica, a primeira sua leitura foi a jurídica, né? A sua preocupação, porque tem um conselho universitário, administrativo, mas usando a linguagem jurídica mesmo, o senhor poderia suspender em caráter liminar. É tudo isso que meus colegas acabaram de dizer, mas em caráter liminar, suspender a implementação agora, enquanto a gente estuda, nos 2 meses, 3, enquanto a gente estuda. Então, assim, o senhor vê agora, a gente vê, infelizmente para mim, ontem o Lula foi condenado em segunda instância, mas liminarmente não pode ser preso até o dia 4. É isso que estamos pedindo, em caráter liminar. Para encerrar, professor, assim, foi suscitada uma dúvida, tá certo, sobre esse controle eletrônico. O que o senhor afirmou aqui foi o seguinte: em função das decisões de um órgão colegiado, nós estamos sugerindo o seguinte. Primeiro, pelo que eu entendi, as folhas já foram enviadas para... Não, eu só queria ter essa dúvida. Já foi feita a migração de ponto para o sistema de ponto. Todos nós estamos cadastrados no sistema de ponto. É isso que eu coloquei. Então, dito isso, professor, veja bem. Primeiro, o Conselho de Administração não deu prazo. Vocês é que estão trabalhando administrativamente com esse prazo. Seria para a gente, nós reafirmamos nossa solicitação de identificação, primeiro, prorrogação desse prazo. Segunda coisa, se for um problema de desrespeito ao Conselho de Administração, pode ser muito bem convocado ou comunicado ao Conselho de Administração essa decisão, que não tem nada a ver, não muda a resolução. O senhor só está ampliando o prazo para a gente, inclusive, discutir no Conselho de Administração. Mas eu discuti, não entendi. Discutir o prazo? Não. Então, se não há necessidade. Não há necessidade, não. Então, se não há necessidade. A proposta de vocês é prorrogação do período experimental e discussão do documento. Foi a justificativa do professor para não prorrogação. Não foi isso no início do prazo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se não vinculou, então não há vínculo com esse Conselho de Administração, senão há. Se é isso, é uma decisão do reitor. Então, é o reitor agora. O nome que o senhor vai dar, professor, nós não estamos querendo saber se é experimental ou não. Prazo possível. Agora vem o Tribunal de Contas também. Não, pode vocês falaram. Não tem prazo. Vamos concluir, porque a gente está na hora do. A gente está começando a seguir. Todo mundo está com fome. Ele pizza para a gente aí. Barriga vazia não é um bom conselho. Não vamos suspender. Eu lamento, sinto muito, mas segunda-feira entra a biometria em tela. Por que ela entra? Porque nós não podemos, no serviço público, existe uma coisa que se chama os prazos e editais e datas. Quando você tem um CNPq, quando você tem um edital, quando você tem um concurso, quando você esquece o CNPq, quando você tem um concurso, quando você é fixado uma data, ele pode, por alguma razão, ser postergado. Não foi a primeira vez que se postergou o processo de entrada da biometria. Não foi a primeira vez. Já houve pelo menos 2 ou mais. Isso é um risco muito grande, porque isso gera
um descrédito. Então, Isso gera um descrédito.